Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Escola Secundária Amadora. Deixem-me começar a convidar a fazer o secretário da Escola Amadora, o secretário de chefe da JPGE, o professor Rosa da Universidade Nova, responsável do projeto dos cursos e mais convidados. É com muito prazer que eu esteja aqui na Escola Secundária Amadora. Sério momento da aviação portuguesa para a extensão sobre o holocausto do projeto. E aqui envolve as autarquias, o OLE e a Universidade Nova e a Escola Secundária da Amadora. Acho que a mais-valia aí, há pouco tempo nós participamos, no ano passado, há 2 anos, do projeto de aplicação do holocausto com o curso nacional e os alunos aqui da Escola Secundária da Amadora ganharam o primeiro prémio relativamente com um trabalho de valorização do Arão Praziado, como visita ao serviço. E é um chamamos um projeto muito interessante do ano de desenvolvimento da cidadania e a educação para a vida. Seja todos uma boa ação, seja motivo para a nossa saúde. E obrigado a todos pela vossa presença. Então, bom dia para todos. Em nome do grupo de trabalho que está a elaborar este projeto, agradeço a presença de todos os componentes, porque é importante aqui estar presente. Os nossos alunos que estão envolvidos neste projeto são alunos desse primeiro e do 2º ano, de História A, de História B e de História da Cultura e das Artes, cintura total. Estou neste projeto com grande força anímica e vontade de fazer mais e fazer mais possível. E é isto que tem efetivamente envolvido e empenhado todo o trabalho que temos desenvolvido ao longo destes últimos anos. A presença de quem está a colaborar connosco é para eles muito, mas muito importante. E alguns dos vossos nomes são nomes frequentes enquanto eles trabalham neste projeto. Mas hoje nós queremos juntar aos nomes as caras, os rostos de quem está também connosco neste novo projeto. E por isso eu vou pedir a cada um que efetivamente se levante, porque para os nossos alunos é importante ver os vossos rostos. Desculpem lá este incómodo, mas é exatamente isto. Eu não vou ter que utilizar nenhuma hierarquia nesta ordem que vou aqui apresentar, é aleatória. O Sr. Embaixador Luís Barreiros, chefe da Delegação de Portugal na Aliança Internacional para a Memória Global. A doutora Luísa Santos, da Direção-Geral de Educação e chefe de Divisão de Ensino Secundário. E depois temos aqui também representações das obras envolvidas, quem nos dá um testemunho para nós no incentivo e quem nos poderá acompanhar também, portanto, estamos na Câmara com a Câmara Municipal na Amadora. A senhora Vereadora da Câmara Municipal do Olé, Berlinde Zacarias. Também da Câmara Municipal do Olé, a Diretora Municipal de Cultura, Dalila Paulo. E então, dentro disto, depois fica com que constitui para nós uma retaguarda importante, com contributos que têm sido significativos ao longo dos anos, não é só hoje, é próprios tempos atrás. O professor Dr. Fernando Rosas, professor emérito de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova. Muito obrigado. A doutora Cláudia Ninhos,
também investigador do Instituto, e que nos tem acompanhado neste trabalho e que tem, portanto, levado também os nossos projetos e agradecemos todas as respostas que nos têm dado. Temos a professora que tem a experiência deste projeto. Temos também o Dr. António Carvalho, E que é diretor do Museu Nacional de Economia. Exatamente. Isto continua, peço desculpa pelo lado, estava incluído e depois a Cláudia não me mandou na última. Ok, muito obrigado, António Carvalho. Estava identificado desde o início e todas as comunicações têm o António Carvalho. Muito obrigado. Reposto isto. A professora Maria Isabel Duarte, professora de História da Escola Secundária do Olé. Temos, portanto, dois alunos da Escola Secundária do Olé, que é a Cristina, eu não sei se pronuncio isto corretamente, Godzur, está isso? E o Carlos Quevedo. Não vem ali? E a representação da Câmara Municipal do Sr. Presidente, que nos honra com a presença do vereador Agostinho Marques. Obrigado. Ora, só antes de eu passar aqui portanto, a palavra ao Presidente, queria e quero sublinhar que este nosso projeto, o exercício da cidadania, o Holocausto, memória para a vivência de hoje e a construção de amanhã, se integra num projeto que temos abraçado há alguns anos com várias gerações de alunos, com temáticas centradas nos direitos humanos e particularmente no Holocausto, e neste atendimento do Holocausto, ela tem sido brilhante, com a colaboração desta brilhante equipa que temos aqui de investigadores. Muito obrigado mais uma vez por aquilo que já fizeram e por aquilo que nós esperamos fazer também, caminhando convosco. Neste desafio que temos, é um desafio porque acreditamos que a escola não é apenas um local onde nós passamos conhecimento. Não pretendemos que os nossos alunos sejam apenas alunos de humanidades, é onde nós chegamos. Pretendemos que sejam cidadãos ativos, cidadãos intervenientes, e para que aquelas críticas que vulgarmente fazemos sentados no sofá sobre as asneiras sobre a história e sobre as asneiras sobre a condução da nossa vida política não ocorram com as gerações que nós formamos. Foi pedido que explicasse o que é que faço e o que é a IRA. É uma organização, isto é o acrónimo em inglês, IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, ou em português, Aliança Internacional para a Preservação da Memória do Holocausto da Havaí, é complicado o inglês, é uma entidade internacional que nasceu inicialmente da percepção do primeiro-ministro sueco, nos anos 90, 98 e 99, de repente teve a percepção, se calhar não foi de repente, de que a juventude cada vez sabia menos sobre o Holocausto e, por outro lado, o número de testemunhos que poderiam transmitir esse conhecimento e essa experiência era naturalmente crescente. E o que é o processo natural é isso. E, por tal, desafiou o primeiro-ministro britânico na altura, Tony Blair, e o americano, Bill Clinton, organizaram-se, criou-se um grupo de estudos, desse grupo de estudos, e nomes específicos do organizador que está aqui a referir, outros países foram-se juntando, obviamente a Alemanha, a
França, Israel, a Polónia, isto foi um número aumentando, e em ano 2000 houve uma conferência em Estocolmo, da qual resultou um documento chamado Declaração de Estocolmo. Essa conferência, na qual participaram 49 países, um dos quais Portugal, e nessa declaração os Estados presentes comprometem-se, primeiro, a preservar a memória do Holocausto. Eu recordo que foi dito agora a memória para a vivência, preservar a memória do Holocausto, incentivar a investigação sobre o Holocausto, porque há muitas coisas que não sabemos e há muita mentira a correr por aí, a notícia falsa, e educar a juventude sobre o Holocausto, não apenas no sentido de vos dar a conhecer o que é que foi, mas dar-vos os instrumentos para agora, hoje e amanhã, saberem o que se passa à vossa volta e como é que podem combater e defender os vossos direitos. Esta organização, que depois passou a chamar então International Holocaust Alliance, tem essencialmente 3 grupos de trabalho que respondem a estes objetivos. Um grupo de trabalho académico que se dedica à investigação, um grupo de trabalho de educação que se dedica à investigação sobre educação, forma de educar e da forma de transmitir os conhecimentos, e depois um grupo de trabalho sobre museu e memoriais, que no fim e ao cabo são os locais físicos onde de alguma forma se preserva a memória e que podem ser também, e devem ser utilizados para transmitir conhecimento. A delegação de Portugal tornou-se, fez parte dessa conferência, depois tornou-se observador na época, na data, e o processo de passagem em estado de educação foi um processo complicado, prático, não só. Durou demasiados anos de crise, todos completamente a possibilidade de fazermos o que era, o que nos era exigido. Mas avançamos. Neste momento, Portugal é um país de ligação e será, em dezembro próximo, um membro pleno. Isso implicou trabalho, nomeado trabalho ao nível da Direção-Geral de Educação, e depois a analisação de explicação, mas de formação de professores. É uma matéria extraordinariamente, por um lado, complicada e, por outro lado, sensível. Sensível no sentido de que pode, de alguma forma, ferir as vossas sensibilidades se de repente são chocados com a realidade do que foi efetivamente o Holocausto. É preciso ter cuidado na forma com as idades que também transmitida estes conhecimentos. Mas, de qualquer maneira, vocês estão envolvidos num processo de aprendizagem e de conhecimento. Estão aqui alunos do OLE que foram na Mauthausen. Os tempos são muito diferentes. Quando eu andava na escola e no liceu, o Holocausto, ninguém falava. Eu ouvi falar disso em casa, os meus pais falaram. O resto, silêncio absoluto. E mesmo na faculdade, continuamos na mesma. Eu só sou um ano mais novo que o professor Fernando Rosa, e a gente sabe o que é que sou nos nossos tempos de liceu e faculdade, em que o silêncio era, sobre essas matérias, era sepulcral, oficialmente. Nós podíamos falar, agora, vocês têm a sorte de poderem ter estes conhecimentos, de poderem ter estes instrumentos
para a vossa vida. E isso é o essencial. Há aqui, pelo menos 2 representantes que foram visitar Mauthausen o ano passado. Eu também visitei Mauthausen. A única diferença é que eu já tinha 68 anos. Não, foi com você. Assim, eu desejo excelente trabalho. Aprendam muito e saibam, sobretudo, insisto, ganhem os instrumentos para a vossa vida. Que isso é tão importante. Queria só aqui fazer uma consideração para falar com os pais, aos representantes dos pais, aos representantes. Muito obrigado por terem vindo. É importante, quer para nós como escola, quer para os vossos filhos e para as públicas neste projeto. Também a doutora Fátima Claudinho, que teve a outra que representa também a Comissão Nacional do Unesco e a rede de escolas associadas. Muito obrigado. Então, doutora Cláudia, é agora a doutora Ana Luísa Santos, não é? Obrigado. Queríamos, em primeiro lugar, agradecer a todos o convite que nos foi feito em nome da Direção-Geral de Educação. Queríamos dizer, na sequência do que o Sr. Embaixador também já referiu, que o Ministério da Educação, através dos nossos serviços, faz parte da delegação portuguesa junto da IDA e, portanto, tem acompanhado e tem participado no grupo de trabalho este trabalho de levar Portugal neste caminho que o Sr. Embaixador já traçou, e eu daqui um bocadinho já explico o que foi aquilo que nos pediram para nós conversarmos convosco, o que é que tem sido o trabalho do Ministério da Educação nesta delegação e também alargando um bocadinho a abordagem no quadro da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que o nosso país adotou já há algum tempo e, portanto, nesse sentido, eu trago só 2 ou 3 imagens que nos ajudam de uma forma muito sistemática a perceber o que é que está em causa. Queria dizer, em primeiro lugar, as nossas palavras de reconhecimento para os professores que convosco vão acompanhar, vão guiar este projeto e vão dar corpo a esta fabulosa experiência de aprendizagem. Estamos certos de que vai ser marcante e vai ser diferente, provavelmente, de outras aprendizagens que vocês já fizeram, até pela particularidade que o Sr. Embaixador também já sublinhou, por ser uma temática muito sensível, que não pode ser abordada num contexto qualquer, portanto, que tem que ser, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista depois didático e pedagógico, requer uma abordagem cuidada, como outros temas, mas esta é de facto particular. Depois, queríamos também sublinhar a importância de projetos destes acontecerem nas nossas escolas com um suporte e uma retaguarda científica muito forte. Isto para nós é objetivamente um fator que temos que reconhecer e, portanto, a Direção-Geral de Educação agradece muito particularmente aos professores da escola, mas também a esta vontade e a este suporte que os investigadores dão para este projeto e, portanto, será seguramente uma mais-valia também para os nossos professores. Julgo eu também sou professora e se estivesse deste lado neste momento sentiria isso e sentiria, sobretudo, uma segurança muito grande a trabalhar com esta temática. Depois, queríamos também sublinhar a questão, porque ao ler o convite que nos foi feito,
há aqui uma expressão que para nós foi muito cara e nós parámos quando percebemos, parámos na expressão consciência histórica. E parámos aqui porque nos parece que esta foi a ponte que nós encontramos para fazer esta ligação entre aquilo que vocês vão fazer e que será certamente um percurso que nós teremos muito gosto em acompanhar, para quando chegarmos ao final percebermos qual foi a semente que ficou e o que é que depois vocês farão no vosso futuro, mais até do que nós que somos mais velhos, mas parámos nesta questão da consciência histórica. E queríamos, queríamos só dizer que do ponto de vista das políticas educativas e daquilo que passa para a vossa escola, para a escola de uma forma muito simples, nós temos 2 documentos essenciais que vocês todos conhecem e deles nós só queríamos sublinhar aqui 2 ou 3 ideias muito fortes. Um deles é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que está encaixado, não é? Quase como se fossem pedras do mesmo puzzle, numa visão global. Ele está encaixado com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que todos vocês já ouviram falar no vosso percurso escolar. E daqui deste documento nós queríamos sublinhar sobretudo o que está ali. É que temos um documento que é de base humanista, talvez pela primeira vez na história do nosso país, na história recente do país em termos de política educativa, e ser um documento de base humanista significa, sobretudo, aquela expressão que é retirada, não é a nossa, é retirada do documento que vocês podem encontrar online e na escola, e que nos chama a atenção para considerarmos a sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana. Depois, queria voltar acima ao primeiro parágrafo, que também é uma citação deste documento, só para dizer que nos tempos em que nós vivemos, que são de uma incerteza e de uma complexidade muito grande, é importante que nós, na escola e também na sociedade civil, consigamos encontrar o equilíbrio. E este equilíbrio passa por conjugarmos o conhecimento, conjugarmos a nossa consciência, a consciência que temos sobre o que está a acontecer à nossa volta, mas muito sobre aquilo, e aqui entra a palavra memória, sobre aquilo que já aconteceu, para nós conseguirmos perceber, quando olharmos à nossa volta nos dias de hoje e quando perspectivarmos o futuro, conseguirmos identificar sinais e conseguirmos reconhecer o que está a acontecer. Por outro lado, é só desta maneira que nós provavelmente conseguimos exercer uma cidadania ativa e nos conseguimos posicionar relativamente àquilo que acontece à nossa volta. Portanto, queríamos só citar, relembrar, porque este documento é do conhecimento de todos. Depois, queríamos só voltar a este esquema que é muito conhecido, só para dizer que certamente estamos absolutamente seguros de que o caminho que vocês vão fazer neste projeto e noutros vai tocar e vai cumprir a sua missão relativamente àquilo que é o perfil da vossa saída quando terminarem os vossos 12 anos de escolaridade obrigatória, quer em áreas de competências, quer na questão dos valores. Porque trabalhar a temática do Holocausto ou de outros genocídios ou de outras questões que estão associadas, como a questão dos refugiados, por exemplo, é tocar, para além do conhecimento, a questão dos valores humanos. E, portanto, isso leva-nos depois a chegar à questão dos direitos humanos e da educação para o desenvolvimento, que são temas que estão alocados, que fazem parte e que são eixos muito, muito importantes da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Ok. Pronto, e já chegámos a ela, só para dizer que quando trabalhamos a estratégia, e vocês estão a trabalhar a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, e a questão dos direitos humanos é um tema obrigatório, sempre, conjugado depois, à medida que vocês vão caminhando na escolaridade obrigatória, conjugado com outras temáticas que vocês certamente já estudaram. Queríamos só reforçar ali ou sublinhar ali a importância de, quando estamos a trabalhar em espaço curricular estas temáticas, estamos a provocar ou queremos suscitar um impacto tridimensional. E tridimensional que tem a ver com aquelas 3 dimensões que estão ali enunciadas. Por um lado, é a nossa atitude cívica, é a maneira como nós nos posicionamos
relativamente àquilo que acontece à nossa volta, quer seja na escola, quer seja fora da escola, e isso é a ferramenta de que o Sr. Embaixador, ou é uma das ferramentas que o Sr. Embaixador nos falou há bocado, porque as questões de cidadania não podem ser vividas ou conhecidas em abstrato, são para fazermos uso delas, na escola, na família, no grupo de amigos, no trabalho, onde nós estivermos. Depois, nas questões que têm a ver com o nosso relacionamento interpessoal, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, o respeito e a responsabilidade que colocamos na forma como interagimos uns com os outros, e depois a questão do relacionamento social e intercultural, que nos aponta para as questões do respeito também, mas para as questões da gestão dos conflitos, da tolerância, da paz e do respeito pela interculturalidade. Depois, em termos de o que é que o Ministério tem, qual tem sido um dos desafios que o Ministério tem colocado às escolas, ainda no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tem sido ali aquele grande tópico, que é um conceito em si, que é trabalharmos numa abordagem global integrada e não fazermos análises estanques do que está a acontecer, porque só assim, numa abordagem holística, é que nós conseguimos compreender verdadeiramente aquilo que acontece, conseguimos ganhar consciência histórica, julgo eu, mas os especialistas dirão isto muito melhor do que eu, e conseguimos fazer, porque às vezes nós ganhamos conhecimento, temos todos muito conhecimento, mas se calhar hoje os acontecimentos do mundo levam-nos a refletir sobre esta questão. Será que o conhecimento por si próprio é suficiente para nós exercermos uma cidadania ativa, verdadeiramente ativa, em ligação com as outras pessoas? E, portanto, esta abordagem holística ou abordagem ampla tem uma série de questões associadas, que certamente aqui na Escola Secundária da Amadora acontecem, porque senão não estaríamos neste projeto, mas tem ali uma série de questões que para nós são importantes, como a promoção do bem-estar e da saúde individual e coletiva, uma abordagem através de metodologias ativas, o desenvolvimento profissional dos docentes, e aqui isso é muito claro com o suporte desta equipa que vos acompanhará, a integração no currículo e as práticas sustentadas no tempo. Um projeto destes é sustentado, não acontece, queremos nós, daquilo que nós percebemos do projeto, não acontece isoladamente. Vocês têm um projeto a acontecer com um horizonte temporal marcado e, de facto, com um plano de trabalho sustentado. E é isto que, de facto, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania preconiza e pede e lança, é este o desafio que lança para os alunos e para os professores. Depois, só aqui uma imagem, eu penso que todos vocês falaram sobre isto. Comemoram-se os 75 anos da memória, não é? Portanto, foi só para nos recordarmos este acontecimento. É outra imagem que para nós é forte e, portanto, quisemos partilhar convosco. Não sei se toda a gente identifica a imagem. Não? As nossas Sousa. Uma alusão a uma figura importante, que certamente todos falaremos nestes contextos. Depois, só algumas palavras-chave que para nós são caras, não é? São palavras muito importantes quando trabalhamos direitos humanos, quando trabalhamos todas estas questões. Então, ali algumas poderíamos acrescentar muitas outras. Depois, só queria, para não vos ocupar muito tempo, só queria dizer que a Direção-Geral de Educação tem definido, de há algum tempo para cá, para estas temáticas, tem definido como prioridade a questão da formação de professores. E essa, entre outras prioridades, mas para aqui, para este contexto, é uma prioridade nossa. Nós já fizemos na construção de uma rede nacional de formadores,
já fizemos vários momentos de formação, já percebemos que não houve ainda nenhum tempo, nem nenhum espaço de formação, nem nenhuma ação organizada que vos fosse dirigida aqui à Amadora, e portanto já temos isso, já percebemos e já temos isso sinalizado, e vamos tentar fazer esse caminho para chegarmos aí, mas já fizemos, já formámos cerca de 1 ano e meio, talvez. Começámos, sim, há 1 ano atrás fizemos um encontro aqui em Lisboa, também, sim, tínhamos feito Braga, e depois fizemos Lolé, que foi importante, e antes de Lolé fizemos Vilar Formoso, e portanto, neste momento destas formações, destas que estão concluídas, já temos 167 professores formados para estas questões. Para nós é uma questão importante e é um investimento que o Ministério da Educação vai continuar a fazer daqui para a frente. Portanto, o próximo será Pombal e esperemos que a seguir consigamos chegar aqui perto de vós para vos permitir, se vocês entenderem que é importante para vocês, para vos permitir aceder facilmente à formação. Para nós levarmos a cabo estas formações, temos sempre, no quadro do nosso plano de trabalho e dos nossos compromissos com a IRA, temos sempre protocoladas ações com algumas instituições, como a Memorial, o Memorial de La Shoah e a Memochois. Uma portuguesa, outra francesa, e portanto os formadores que temos nestas formações normalmente são acordados e são portugueses. Na última formação tivemos formadores franceses e formadores alemães, para além de formadores portugueses. O que é que nós tentamos fazer nessas formações? Ter uma parte histórica e científica forte, porque consideramos que isso corresponde a algumas das necessidades dos professores também. Por outro lado, tentamos sempre ter componentes mais práticas, mais de ateliê, em formato de ateliê pedagógico ou de workshop, precisamente para agarrarmos nas aprendizagens essenciais e desmontarmos as aprendizagens essenciais e pensarmos em conjunto o que é que podemos fazer na sala de aula ou em projetos destes com alunos. Pronto, este tem sido o caminho que temos feito. Temos tido sempre e vamos continuar a ter a Associação de Professores de História connosco, que colabora com o Ministério da Educação para além da organização destas formações, também colaborou com o MED do Conhecimento Público na construção, digamos, das aprendizagens essenciais, e portanto eles estão sempre connosco a fazer este caminho, e é um caminho que vai continuar assim. Depois temos feito ainda algumas iniciativas como a gravação de webinars. Pedimos recentemente a muitos professores que nos passassem testemunhos daquilo que está a acontecer nas escolas e de alunos, para nós podermos partilhar entre todos, para vocês também poderem. Têm aqui os colegas de Lolé, mas nós o que quisemos, o que estamos a tentar fazer é reunir uma coleção de boas práticas e poder partilhá-las com o maior número de pessoas possíveis, quer docentes, quer alunos, porque para nós recolher a voz dos alunos tem sido um trabalho também muito importante, até no quadro da autonomia e da flexibilidade. As equipas que têm andado no terreno, não sou eu estou lá perto, mas as minhas colegas que têm andado no terreno e ainda na fase de piloto, digamos assim, tem sido uma atenção muito especial à recolha dos testemunhos, para nós próprios refletirmos sobre aquilo que está a acontecer e aquilo que é o vosso entendimento sobre a forma como vivemos hoje todos nas escolas portuguesas. Pronto, eu acho que assim, de uma forma rápida, acho que vos dei. Falta dizer só que alguns dos tópicos que estão no quadro da nossa formação têm a ver com as raízes do antissemitismo, com os justos portugueses, com direitos humanos, com antissemitismo e redes sociais, com os genocídios e outras atrocidades de massas, com a discriminação contra os ciganos, com a questão dos refugiados. Portanto, são temáticas que são abordadas nestes dias de formação. De resto,
queríamos dizer em nome do Ministério da Educação que é um gosto imenso e queríamos deixar-vos aqui a todos o nosso reconhecimento muito sentido pelo trabalho dos professores e pela participação dos alunos neste projeto. Muito obrigada. Obrigado. E então, continuamos com o trabalho. Bom dia a todos. Eu vou falar em nome da nossa investigação, que tem sido coordenada pelo Dr. Costa, que faz parte do meu colega António Carvalho, o chefe, que não está cá hoje connosco, e a nossa colega Cristina Tima, que está em Paris. E, no fundo, aquilo que irei fazer é tentar encontrar aqui alguns pontos entre as várias apresentações. A historiografia, nós enquanto historiadores, e portanto é uma questão que nos interessa muito, é unânime em considerar que o Holocausto foi um dos acontecimentos mais marcantes da história no século XX e que veio abalar por completo os fundamentos daquilo que os intelectuais chamavam de civilização europeia. Portanto, um dos países mais desenvolvidos da Europa, considerado na vanguarda da cultura, foi capaz de perpetrar uma política estatal de assassínio que conduziu à morte de 6 milhões de judeus, 200 mil ciganos, mas também muitas outras vítimas, como testemunhas de Jeová, opositores políticos, pessoas consideradas pelo regime como associais, etc. O nosso objetivo convosco, com estas 5 turmas que vão trabalhar ao longo deste ano letivo, é, no fundo, desafiar a vossa curiosidade intelectual, usando o Holocausto como ponto de partida. Para quê? Para o desenvolvimento de um espírito crítico enquanto futuros cidadãos. E foi aqui já muitas vezes mencionada esta questão central da vossa formação enquanto cidadãos no futuro próximo. Portanto, trata-se de um acontecimento complexo cuja compreensão exige a mobilização de diversos conhecimentos históricos, sociais, religiosos, políticos e económicos. Não se pense, no entanto, que os ensinamentos retirados deste acontecimento estão encerrados no passado. Errado. Diariamente somos confrontados nos noticiários com informações acerca das inúmeras violações dos direitos humanos, casos de tráfico de seres humanos, escravatura, refugiados que tentam desesperadamente alcançar a Europa e que acabam por morrer no Mediterrâneo, casos de limpezas étnicas, etc. O Holocausto ajuda-nos, acreditamos nós, a pensar todos estes fenómenos numa perspectiva comparada, a compreender, obviamente, que o uso abusivo do poder pode conduzir ao desrespeito pelos direitos humanos, é equacionar a responsabilidade de Estados, de nações, é equacionar a responsabilidade de cada um de nós, até porque deparamos diariamente com situações de preconceito, situações de racismo, de xenofobia, também de antissemitismo, embora não tanto em Portugal, de desrespeito pelas minorias, que foram, todos eles, os rastilhos que levaram a um genocídio, ao Holocausto. Portanto, o Holocausto ensina-nos a respeitar a diferença e a diversidade na nossa sociedade, que é um dever essencial de todos nós, e permite-nos também compreender que a indiferença com que a sociedade alemã e as sociedades europeias ao encararam o Holocausto foi um fator essencial. E como refere o historiador Jan Kershaw, o caminho para Auschwitz foi construído pelo ódio, mas pavimentado pela indiferença. Portanto, a questão da indiferença é essencial.
E podemos concluir que o silêncio e a indiferença em relação ao outro, ao seu sofrimento, à sua opressão, é o meio caminho para o desrespeito pelos direitos humanos e, em última instância, para o justo. Por isso, conhecer e refletir sobre o passado, enquanto base sólida para agir no presente, são uma responsabilidade de todos nós, académicos, e vós, alunos, mas também de pais, e saúde a presença dos representantes dos encarregados de educação, de professores, portanto, de toda a comunidade educativa. E hoje o Holocausto é, sem dúvida, um padrão, uma referência moral globalizada, uma referência para compreender as atrocidades e um alerta. O Ministério da Educação, como vimos através da explicação da doutora Ana Luísa, tem demonstrado um enorme interesse pelo potencial do ensino deste acontecimento e, portanto, tem dedicado grande esforço para a formação de professores. Hoje em dia o trabalho nas escolas, sabemos todos nós, que já não passa pela transmissão, apenas pela transmissão de conhecimentos, mas também pelo dever de formar pessoas autónomas, responsáveis e cidadãos ativos, para citar aqui o famoso perfil dos alunos acerca da escolaridade obrigatória. E os direitos humanos são também um dos pilares da educação para a cidadania, já foi aqui mencionada, uma aposta também do Ministério, que visa promover o respeito pelas liberdades fundamentais, a defesa da paz, da justiça, da democracia, etc. O próprio programa do Governo, dado a conhecer há dias, refere também compromete-se a proteger os direitos e liberdades fundamentais e a investir numa efetiva educação para a cidadania, enquanto meio para combater fenómenos de populismo e de extremismo que podem pôr em causa o Estado de Direito democrático. Bom, na Estratégia Nacional de Educação, estou aqui a revisitar um pouco os documentos já mencionados, refere-se a importância de as escolas estabelecer parcerias com organismos internos para desenvolverem a tal Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e a parceria com instituições académicas, com universidades, parece uma estratégia que deve ser aplicada, criando-se um diálogo enriquecedor para todos nós. Complementando-se, claro, com a relação com as autarquias. E o projeto desenvolvido no ano passado pelo OLE, que será apresentado a seguir, foi um exemplo feliz desta complementaridade, que permitiu juntar a Universidade Nova de Lisboa à Escola Secundária do OLE e ao município de OLE. Portanto, ao longo deste ano letivo, 5 turmas desta escola, 3 de Humanidades, uma de Artes e uma de Economia, não é? Do 11º ano, irão trabalhar o tema do Holocausto, mas não se limitando apenas ao Holocausto, extravasando para a questão dos totalitarismos, dos direitos humanos, num projeto intitulado O Exercício da Cidadania, a Memória para a Vivência de Hoje e a Construção de Amanhã. Portanto, a memória coletiva deste passado será assim encarada como um sustentáculo para um exercício responsável da cidadania. Bom, os alunos já começaram a trabalhar, começaram por ler o livro Se Isto é um Homem, de Primo Levi. Claro, nada melhor que este ponto de partida para vos dar os instrumentos necessários para o projeto. E terão em janeiro uma conferência do professor Fernando Rosas, que terminava sublinhando a necessidade de reforçar esta memória, especialmente entre os jovens, mas também entre os decisores políticos, uma vez que o Holocausto é um acontecimento que também está relacionado com a nossa própria memória, que é um passado sem fronteiras, como escreveu o historiador francês Henri Rousseau, levar os alunos a refletir sobre um acontecimento histórico, sobre este passado problemático, com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre as consequências da discriminação religiosa, étnica, etc., guiar os nossos jovens na compreensão de um dos capítulos mais negros da história europeia, a despertar, no fundo, a sua atenção
A sua consciência para as consequências do radicalismo político na Europa e do ostracismo social e religioso. É, por isso, um tema muito atual, muito propício para trabalhar todas estas áreas, da educação para a cidadania, dos direitos humanos. Sinceramente que no final deste projeto, no final do ano letivo, estes jovens que vão participar neste projeto sejam cidadãos ativos, responsáveis. Obrigada pela vossa atenção. Bem, e agora vamos para aquela componente que é a componente do testemunho. A história do testemunho é sem dúvida muito importante. E ouvir agora quem portanto, fez uma caminhada, mas uma caminhada, portanto, não em qualquer espaço. Uma caminhada feita na escola com alunos que querem portanto, aprender e fazer a sua formação para que o amanhã seja melhor que hoje e para que o ser do passado não possa acontecer. É uma equipa, sem dúvida, ela contou com a colaboração deste investigador que nós já portanto, apresentamos e ouvimos e que nós vamos ter esse testemunho. Mas nós também contamos com o testemunho desta equipa alargada da Escola Secundária do Olé e da Autarquia, que foi uma peça, por aquilo que conseguimos ver, uma peça muito importante nesta grande caminhada. Obviamente, deixo aí para o Sr. Vereador também este desafio. Esperemos que a Câmara da Amadora seja capaz de estar à altura da Câmara do Olé. Quem vai votar? Eu não acredito naquela máxima de que santos da casa não fazem milagres. Portanto, e, Sr. Vereador, estimados, muito obrigado por toda a sua presença. Em breve nós vamos bater à vossa porta, porque vamos querer também transformar o dentro do processo. Nós queremos que vocês sejam os parceiros neste projeto, que nós queremos. Para haver um casamento tem que haver procedimento depois. Mas, para bons exemplos, quais são os exemplos? Bom dia a todos e a todas. Nós somos a Câmara do Olé. Eu vou começar por enquadrar todo o projeto, porque a visita à Mauthausen, que fica para o final, é aquilo que vos vai fazer brilhar os olhos, porque vão ter os vossos colegas a fazer o testemunho na primeira pessoa daquilo que sentiram. Eu só vos digo que tive um orgulho imenso dos colegas do Olé na visita à Mauthausen, porque eles foram fabulosos e perceberam a intensidade do que é estar num campo de concentração. E eu não posso tirar as deixas deles, mas ficou uma imagem e uma frase de um dos alunos, que eu acho que até é dele, se vocês podem ver no vídeo da FTP, que ele diz, aqui não é para tirar selfies, nem é para tirar fotografias, fico aqui na memória. E eles não tiraram selfies, ou seja, tiraram fotografias, mas estavam... Eu estou-me a arrepiar a pensar do que vi e da reação deles. Disse, obrigada, obrigada, obrigada. Foi uma grande lição que nos deram a todos, não foi, professora? Mas isto só para vos entusiasmar para o final. Este é um projeto que para nós, a Autarquia do Olé, depois a senhora Vereadora fará o enquadramento melhor em termos de executivo. Eu vou falar sobretudo da parte técnica e da parte de quem vem do Museu Municipal, do papel do Museu Municipal, que trabalha a memória e que sobretudo trabalha ao presente. Se eu vos perguntasse o que é que os museus trabalham, se calhar vocês diziam tudo menos trabalham ao presente, certo? Quem é que diria que o museu trabalha ao presente? Ninguém. Pois, mas os museus trabalham efetivamente o presente. Ou seja, estudar história é estudar a história com o nosso olhar de hoje, com o nosso olhar contemporâneo, com aquilo que nos vai servir para a vida. Já falámos aqui de direitos humanos, de cidadania, e eu estava aqui a ouvir a Cláudia e a Ana Luísa
E um bocadinho a pensar no que nós vivemos há uma semana atrás. O que é que nós vivemos no Parlamento Europeu há uma semana atrás? Quem é que sabe? O que é que aconteceu? Ui! O que é que aconteceu há uma semana atrás no Parlamento Europeu? Tem tudo a ver com isto. Foi chumbado o direito às pessoas chegarem à Europa. Foi chumbado o direito à vida. Foi chumbado o direito a salvar vidas. Eu acho que isto não é normal. Eu acho que não é normal, e pegava um bocadinho nas palavras que a doutora Cláudia também vos disse, que é, e que a professora que a doutora Ana Luísa também vos disse muito bem, que é, nós não podemos ficar indiferentes. E vocês provavelmente conhecem, se não conhecem, vão à internet, porque é um poema fabuloso de Bertolt Brecht, que é: levaram judeus, eu não era judeu, não me importei. Levaram ciganos, eu não era cigano, não me importei. Quando me vieram buscar a mim, eu já não tinha ninguém para me salvar. Portanto, não deixem que isto aconteça outra vez. Nós não podemos ficar indiferentes. Vocês que são jovens, que fazem nas redes sociais, que vivem nas redes sociais, indignem-se. Indignem-se a favor da vida, a favor dos direitos humanos. Não podemos ficar indiferentes. Estudar história é isto, é não ficar indiferentes e ter uma ferramenta adicional que colegas nossos que não estudam tanto história não têm. E por isso, o Museu Municipal faz isto, ajuda a dar estas ferramentas às escolas, a trabalhar com os professores. E depois, claro que o Museu Municipal sozinho não faz nada. Se eu não tivesse uma professora que tenho aqui à minha frente, que é fabulosa, chamada a professora Isabel, eu não conseguiria ter este projeto. Mas este projeto nasce destas vontades todas, ou seja, nós fizemos um protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com esta equipa fabulosa de investigadores, porque a base está na investigação, no conhecimento. E nós, no Museu Municipal, temos que ter sempre isto. E para além de estar no conhecimento, esta relação convosco, com as escolas, para quê? Nós só queremos duas coisas de vocês: que se encantem e que se inquietem. Essa é a grande, diria, o grande objetivo. E diria o grande objetivo porque eu acho que o documento é fabuloso à saída, o perfil do aluno à saída, mas é um documento completamente documento. Eu não vejo, eu tenho uma filha no 10º ano, estão a ver, tenho uma filha quase da vossa idade, e não vejo que a escola, ou a maior parte dela, ensine para esse perfil à saída. Tenho muita pena de dizê-lo. E portanto, nós, autarquia, nós, museus, tenho aqui o meu colega, diretor do Museu Nacional de Tecnologia, nós, museus, temos que ter esta capacidade de nos inquietar quer alunos, quer professores, para que isso consiga acontecer. Mas também não é só a escola que deve fazer isso, é a sociedade no seu todo. E os museus têm um papel importantíssimo. Daí que nós tivéssemos abraçado logo o desafio que veio aqui pela mão do nosso querido, ele é um golden médico, já podemos dizer isso, o nosso querido diretor do Museu Nacional de Arqueologia, de vamos trabalhar esta matéria. E eu queria vos dar só duas notas antes de passar à senhora vereadora para falar do papel da autarquia, que é, nós quisemos logo trabalhar e não quisemos importar uma exposição que estava fabulosa no CCB, mas quisemos trabalhá-la com a memória local. Quisemos trabalhar com a parte local. Fazer história local hoje é muito importante. É a partir da história local que os senhores professores, como o professor Fernando Rosas, depois conseguem ter elementos para fazer a grande história, a história nacional e a história mundial. Mas é preciso ir ao local, é preciso conhecer os casos. E nós temos uma exposição que eu depois farei chegar, tenho ali no carro, faremos chegar, temos ali no carro uns desdobráveis dessa exposição. Temos um núcleo de história local que nos permitiu conhecer um pouco mais de nós, também uma componente importante para um museu municipal, para um museu que quer chegar às pessoas. Conseguimos, acima de tudo, fazer com que quem fosse visitar a exposição e que tivesse a estudar história, que tivesse a estudar esta parte da história, percebesse que, afinal, a história não é lá longe.
Porque vocês agora ficaram calados quando eu vos perguntei o que é que o Parlamento Europeu disse. E se calhar nas eleições europeias não votam, vocês ainda não têm idade, mas não votarão. Votem, não é lá longe, é aqui, é agora. E é isso que os museus municipais fazem e é isso que nós quisemos fazer com este projeto. Que se percebesse que também a Lolé, afinal, apesar de Portugal não ter participado ativamente, houve portugueses, houve loutanos, se calhar nossos avós, nossos tios, que participaram, fizeram parte desta história e que viveram este horror. Não podemos dizer que estamos tranquilos, não estamos tranquilos. Acho que a Cláudia disse várias coisas muito importantes e outra delas foi estudar o Holocausto. É estudar o hoje e é estudar as questões atuais. Portanto, por favor, inquietem-se e sejam cidadãos ativos e plenos. Eu acho que o futuro está nas vossas mãos, já não está na minha geração, está nas vossas. Por favor, não deixem nunca mais que aconteça o Holocausto ou que aconteça algo que não seja os direitos humanos na sua plenitude a fruir. Nós temos que lutar pelos direitos humanos. Esse é o testemunho do Museu Municipal que agarra este projeto e que agarra isto para chegar a todos vós, para que vocês percebam que não é lá longe e que está sim nas nossas mãos, está sempre nas nossas mãos. Bom dia novamente. Em nome do município de Lolé, do nosso presidente Vítor Aleixo, que não conseguiu estar aqui, com muita pena, porque ele é um homem que vive realmente este tema e este projeto. Mas eu, como parte do executivo, também estou cá e farei o meu representar. Farei montá-lo, fui a montar, começar por aí, talvez. Eu penso que foi uma experiência única. Eu, como, neste caso, como autarca, como pessoa, como diz a Dália, é assim, ficamos com os cabelos em pé de relembrar novamente o que se viveu em Mauthausen. Só mesmo esta experiência vivida é que nos diz e nos leva a pensar e refletir o que é que estas pessoas viveram e que podiam ter sido os nossos avós, nossos pais, nossos familiares, porque houveram efetivamente portugueses também ali. Uma das coisas que os jovens que participaram, todos nós, éramos estar aí à procura, em milhares de nomes, à procura dos nomes portugueses. Foi uma vivência, de uma forma ou de outra, aquelas câmaras, estes miúdos, estes jovens nossos de Lolé, sentirem-se ali, ver as lágrimas correr de uma forma espontânea, porque foi mesmo só viver um momento que nos traz esta memória. Um milhar de pessoas entrarem naquele campo, aquele dia muito frio, muito gelado, e para nós foi mesmo dito. Eu, particularmente, como pessoa, não irei esquecer este momento. Isto é um projeto, efetivamente. Um projeto não se faz sozinho, senão não seria um projeto. O município, o que é importante para nós, municípios, né? E vamos, colega vereador, penso que assim, leve muito para o seu executivo esta possibilidade. Foi que o papel, que estas crianças aprendem no papel, se transforma numa realidade. Deixa de ser o papel e passa a viver a realidade. Obviamente as 5 turmas não conseguirão ir. Nós de Lolé foram 51 jovens, né, professora, tiveram esta oportunidade, uma oportunidade de ouro. Muitos deles não tinham sequer saído ainda do país, ou seja, foi mesmo uma experiência vivida. Cabe-nos a nossa autarquia poder lutar por esta, é o nosso trabalho como município, é pelos municípios que nós estamos ali, fomos eleitos por eles e por eles estamos ali. E cabe-nos proporcionar esta oportunidade brilhante a alguns, não podem ser a todos. O que é que se dizia logo neste maio passado? Vamos pensar numa segunda viagem. E assim o meu presidente ia dizer, nem pense assim. Não, há uma oportunidade mesmo de viver. Nós da autarquia temos esta responsabilidade e prestar esta oportunidade única aos jovens está nas nossas mãos. Jovens, quem tiver a oportunidade de ir, vivam um momento, é muito, muito sentido. Eu penso que qualquer coisa que a autarquia de Lolé possa também procurar, foi para nós um orgulho estar nas nossas mãos, poder ajudar as jovens. O nosso presidente leva muito esta bandeira e com pena de não ter acompanhado ele, mas fui eu, felizmente. Fomos uma equipa maravilhosa, a Cláudia, o professor Antônio maravilhoso, o professor Fernando Rosa, deu-lhes uma explicação baixo chuva. E estávamos todos, ninguém se mexia, estava a chover e o professor Fernando Rosa a explicar-nos aquela história toda que se viveu. Portanto, é assim,
está nas mãos da autarquia estou a passar muito mais Papai faz experiência. Deixo como estava a dizer a doutora Dália, agora a parte mais emotiva, porque temos aqui dois jovens que nos tiraram de mudar, colocar numa situação muito específica. Um não conseguiu, a menina não conseguiu estar presente por motivos de documentação, mas ela não é pelo facto de não ter ido a Mauthausen, que não conhece esta experiência e que não a vive também. Os colegas, ela vinha no carro a dizer, constantemente estavam a dizer, não está a acontecer isto está a acontecer aquilo, e ela viveu desde Lolé a nossa experiência. E depois temos aqui a rica experiência também do nosso Carlos, que vai ser muito boa. Deixo-vos então para eles, para E a sorte foi ter escolhido, a certa altura da minha vida, ir trabalhar para o Algarve e ter escolhido a Escola Secundária de Lolé. A Escola Secundária de Lolé, de facto, deu-me esta oportunidade no ano passado e pronto, eu também pus-me a jeito para que a oportunidade viesse ter comigo, não é verdade? Porque nós nestas coisas precisamos de, e é a primeira mensagem que eu quero aqui deixar. Às vezes a vida passa-nos e nós não agarramos logo aquilo que está ali. É preciso agarrar, Sr. Vereador, agarre. Agarre esta oportunidade que é fantástica, como foi o testemunho das suas colegas de Lolé. Caso colegas de História, ou seja o que for, porque ser professor não é de uma disciplina, ser professor é, de facto, é a tal abordagem abrangente, ampla. Ser professor é estar com as pessoas, é acompanhar as pessoas, e eles sabem que eu não sou só professora de História. Presumo, eu por acaso fiquei há bocadinho muito espantada, mas é porque eles estão nervosos, não é verdade? Tenho que praticar um bocadinho mais. Fiquei muito espantada porque quando a Dália há bocadinho disse o que é que nós vimos, exatamente o que é que aconteceu no Parlamento Europeu, o que é que aconteceu na minha aula. O que é que aconteceu na minha aula? Na aula, no dia seguinte, quando foi publicado, o que é que foi a matéria? Digam lá. Não vem no manual, É que é assim, tal como o museu, como trabalhar no museu é trabalhar no presente, ser professor de físico-química, de história, de educação física, de português, História e Cultura das Artes, seja do que for, ser professor é trabalhar no presente. Porque se nós não trabalharmos no presente, então você chega à escola sem fazer o quê? Não é? Nós podemos sempre esquecer aquilo que aprendemos. Vocês sabem isso, nós sabemos isso. Infelizmente temos exames nacionais ainda, com um peso tremendo, não é? Nos acessos às universidades, e nós, professores, trabalhamos ainda muito excessivamente para o teste, e vocês trabalham ainda muito excessivamente na memória, e depois se calhar esquecemos. Então podemos reaprender mais tarde, mas há uma coisa que nunca se esquece, e que vocês de certeza absoluta que nunca esquecerão, foi ter ido a Mauthausen. Ou mesmo no caso de não poder ter ido a Mauthausen, vocês vão ver que a Cristina nunca se vai esquecer do que foi este ano que passou de projeto, porque nós não fomos só a Mauthausen. Nós preparámos Mauthausen, nós trabalhámos, discutimos, tivemos a presença da doutora Cláudia Ninhos nas nossas aulas, saímos da escola, estivemos a trabalhar no museu, estivemos nos arquivos, os alunos, eu até disse que o arquivo, pois é o problema de imagens, eram muitos alunos, porque eu sou daquelas pessoas, ó, tudo ou nada, minha dúvida. Então eu dizia, são as minhas duas turmas, eu não vou levar só uma, depois a outra ficava no lixo, não, tem que ser os dois, mas às vezes não havia transporte para todos. Eu dizia, bom, quem é que quer ir ao arquivo distrital de facto? E havia os que diziam, o arquivo distrital, eu gosto, tal. Depois foram só aqueles que quiseram. Os que foram disseram, mas aquilo foi giríssimo. Porque uma coisa é pegar no manual de história e ver a reprodução de uma fonte, e outra coisa é, efetivamente, pegar na fonte, tocar nela e dizer, este indivíduo pode ter sido uma vítima de Mauthausen. Porque era esse um bocadinho o nosso objetivo.
não é? É o objetivo da investigação, que é este mesmo, este indivíduo, nesta altura, ele emigrou, esta pessoa emigrou para a França. Então, se estava imigrado em França e teria determinada idade na altura da Segunda Guerra Mundial, ele poderia, porque desapareceu, a gente não sabe, não é? Viu aqui neste, não sabe o resultado da vida dele, ele pode ter sido uma das vítimas ignoradas de Mauthausen. Então vocês estão a perceber o que é que foi a minha sorte. Foi que os alunos aprenderam o que é fazer história. Eu não lhes ensinei como é que é, eles é que aprenderam. Estão a perceber? Eles estiveram na primeira pessoa, porque não é só ir a Mauthausen. É muito importante ir a Mauthausen, Sr. Vereador. Não há nada melhor que cereja da a cereja em cima do bolo é fantástica, mas por exemplo, a cereja do ar, sem bolo não há nada. Quando os alunos chegaram a Mauthausen, e os que não chegaram, e alguns de vocês irão, outros não irão, não se importa, não faz mal. Há outras oportunidades e há várias formas de viajar. Eles, antes de ir a Mauthausen, tiveram que ter este percurso de aprendizagem que foi diferente, que não foi sempre a professora de História que pegava as secas, não é? E tal, e a dizer, e o exame para o ano e não sei quanto. Não foi só isto, e portanto valorizem todo este aspecto, todo o percurso que vocês fizerem, valorizem. E os colegas, por favor, esqueçam-se um bocadinho, às vezes, eu vou dizer aqui uma coisa desgraçada, está aqui uma pessoa mas esqueçam-se um bocadinho da matéria. O currículo é a vida e é apenas uma via que eu tenho. Sei que eu gostaria de dizer que eu sou de história, que eu sou de Lisboa. É isso que eu digo. Porque isto é o texto do aprendizagem da história, seja a BIA ou a história das artes, da cultura e das artes, ou seja, qualquer outra aprendizagem, o pretexto é tornar-nos cidadãos para que o mundo não seja aquele mundo em que temos deputados portugueses do Parlamento Europeu a votarem contra o salvamento de vidas. Eu falo disto todos os dias. Todos os dias que há qualquer coisa, como por exemplo o ataque à população curda. Tudo o que vai acontecendo eu trago para as aulas. E sabem qual é a diferença? Do antes e depois de Mauthausen, porque eu tenho um AM e um DM. E o antes de Mauthausen, já lá vão 40 anos, eu comecei a dar aulas em 79, 80, não parece, não? Efetivamente, antes de Mauthausen, sabem qual foi a diferença? É que os meus, não faz mal de rirem, porque a minha intenção é precisamente eles perceberem que a escola não é uma chatice. É uma coisa viva, é efetivamente esta interação e o podermos viver e ter emoções. Se eu chegasse aqui e, sem nada contra as pessoas que lêem papéis, porque os meus queridos alunos nervosos vão ler papéis se calhar, as pessoas têm pior nota. Não, a questão que eu estou a dizer efetivamente é que se eu se calhar viesse para aqui e como professora lendo os papéis, vocês se calhar amanhã não se lembravam de mim e eu quero que vocês se lembrem de mim. Eu quero que vocês se lembrem de mim, ok? É por isso que eu vos quero fazer vivos. Eu quero que vocês façam um bocadinho de barulho, não faz mal nenhum, e que estão vivos. Isso é que é importante. O que é importante é isso, Então eu vou-vos dizer, antes de Mauthausen, quando a professora Isabel falava, então vocês viram ontem na televisão o que aconteceu? Vocês viram, olha, hoje de manhã estava nas redes sociais, então olhem lá o que é que aconteceu. E eles diziam todos, lá está ela que é política. Está a falar de política outra vez. No depois de Mauthausen, o que acontece é que eles todos fazem silêncio absoluto, porque têm efetivamente muito mais interesse, ficaram muito mais despertos para o que está a passar nos dias de hoje. Perceberam que, infelizmente, as atrocidades do século XX podem acontecer no século XXI. Só depende de nós que isso aconteça
ou não. O mais pequeno gesto de divulgarmos qualquer coisa nas redes sociais. E vocês hoje falam entre vocês, mas podem falar com um israelita, podem falar com um americano que vota ou não vota no Trump. Ok? Vocês estão nas redes sociais, vocês próprios, já alguns de vocês, como é o caso aqui do Carlos, já tem 18 anos, já vota. E portanto qualquer pequeno gesto poderá fazer diferença. Podemos não pensar, eu não consigo mudar o mundo. Mas a indiferença muda o mundo sempre para pior. E finalizo com as 3 palavras-chave que eu tinha com elas na cabeça para mostrar papéis, mas muito fácil. Primeira palavra-chave, que estas coisas aconteçam, é a parceria. Nunca a Isabel, por muito mais bem disposta que seja, se não estivesse na escola secundária de Loulé com a magnífica equipa pedagógica e a direção que tem, e os alunos espantosos que tenho, são dos melhores alunos que tenho na secundária de Loulé. Não quer dizer que eles não sejam chatos de vez em quando, não se portam mal e tal. Evidentemente, ou que não gostem de história de arte, ou que não gostem disto ou daquilo, há coisa pronto. Mas de qualquer forma são pessoas que querem aprender. Isto é o essencial, não há nada que seja mais interessante para um professor do que ter ali um grupo de alunos, e são muitos, tenho uma turma com 30, outra turma com 28, que nunca mais acaba. Eu até troco-lhes os nomes, só o ano passado que eu descobri que ela era Cristina, por exemplo, chamei Catarina. Catarina, que era um disparate. Mas seria bem Catarina, só que eu sou muito, eu já sou velhota. Portanto, se não fosse esta parceria, vamos primeiro pensar, eu, os meus colegas, a direção da escola, os meus alunos, os pais, os encarregados de educação ajudaram em tudo. Quando foi preciso alguns meninos dizerem, mas eu não quero dormir no quarto com aquele, quero dormir no quarto com não sei o quê, e eu tive que explicar certas situações mais especiais, mais particulares, de natureza íntima. Os pais estavam lá sempre comigo. Portanto, foi ali logo um trabalho de parceria. Depois foi um trabalho de parceria extraordinário, porque eu sou professora de escola secundária e tive a oportunidade de trabalhar com investigadores. Isso foi extremamente importante. A academia, a investigação tem de abrir as portas da universidade e vir para as escolas. Isso é essencial. A escola só cresce com este trabalho, efetivamente, tem que ser horizontal com outras escolas, mas também com outras instituições, mas também tem que ser absolutamente vertical. É importantíssimo isto. E finalmente, os últimos, os primeiros, se não houvesse quem pagasse, não conseguia nada. Mas não foi só o financiamento. Não foi só o financiamento. Foi uma parceria que se transformou quase em amizade. Eu hoje em dia falo com o António, com a Cláudia, com a Dália, com a Marilina, até com o presidente Vitor Aleixo. Falo com eles como se eles já não fossem só os colegas da universidade e os colegas da autarquia. São efetivamente parceiros. E vivemos em parceria. Sabem porquê? Segunda palavra-chave, porque viajamos juntos. Segunda palavra-chave é viagem. Há muitas maneiras de viajar. Nós viajamos no tempo, na nossa memória, nós projetamos no futuro. Nós viajamos nas redes sociais, nos meios de comunicação, nós viajamos de facto de avião. Okay? Viajar é importante. Viajar sempre. A escola já não é a sala de aula. Façam buracos nesses muros, nessas paredes. Abram as portas. Façam a escola uma coisa mais aberta. Independentemente de forma que nós não podemos implementar com as paredes. Mas efetivamente saiam da sala de aula. Façam realmente viagem. E terceira palavra-chave, partilha. Nem todos temos a sorte de sermos da escola secundária de Loulé ou da escola secundária da Amadora. Ok? Nem todos temos essa sorte. O Carlos teve um bocadinho mais sorte, porque tinha um passaporte em dia. A Cristina teve outro tipo de sorte, porque não tinha um passaporte em dia, porque é ucraniana. Portanto, a questão é esta. A terceira palavra-chave é partilhar. Se eu fui, eu não vou calar. Eu vou dizer a toda a gente. Eu hoje em dia sou parada. Eu até não sou de Loulé, também sou uma cidadã não adotada, não é? Adotada por Loulé. E então é assim, eu sou às vezes parada nas ruas a dizer assim, mas não é aquela professora que eu vi na televisão. Vocês foram lá àquele campo de concentração. Que foi muito gosto de não foi?
Portanto, aí está também outra parceria RTP. Porquê? Porque é uma forma de partilha. Portanto, nunca esquecer isto. Trabalhar em parceria, viajar e partilhar. Muito boa sorte, vai correr tudo bem. Bom dia, sou a Cristina, sou da Escola de 12º ano de Humanidades. Visto que não participei na visita à Áustria, com os meus colegas devido aos problemas com o passaporte, foi-me dada a oportunidade de estar aqui e apresentar a experiência que todos nós tivemos. Este projeto teve como iniciativa o facto de terem sido encontrados registros de portugueses e de voltantes em documentos arquivados durante a Segunda Guerra Mundial. Este projeto foi entregue à professora Maria Isabel Duarte, que tomou por iniciativa integrar as duas turmas no projeto. Ao longo do ano fizemos várias atividades com o tema do projeto e uma das etapas foi a visita a Lisboa à exposição Desenhar contra o Esquecimento. No 11º ano abordamos a matéria 12º, que foi introduzida também nas avaliações ao longo do ano. Apesar de não ter ido e participar desta experiência única, adquiri muito conhecimento, não só por parte dos meus colegas que fizeram questão de partilhar as suas experiências, bem como todo o trabalho e as visitas de estudo que foram realizadas neste âmbito. E que serviram muito para o meu conhecimento sobre este tema, porque, como sabem, ver e ouvir é uma coisa e depois entrar em contacto direto com aquilo é uma coisa totalmente diferente, como foi no caso do Carlos. Olá, bom dia, sou o Carlos, sou da Escola Secundária de Olé e sou do 12º ano. Eu experienciei a viagem, fui a Moncada, e tenho que dizer que esta viagem foi muito importante para nós, porque nos deram a oportunidade de podermos estar no lugar. Podemos ir lá, temos a oportunidade de saber a história muito mais a fundo e presencialmente nesse lugar, não é? O nosso lado não. Esta viagem foi muito importante porque ajudou-nos a ganhar uma noção das mulheres de uma realidade extremamente caótica e de força, não é? Tivemos a oportunidade de saber a história aprofundadamente, não é? Também tivemos a oportunidade de conhecer o lugar, o que nos ajudou bastante a compreender e a aprender melhor sobre este tema. Uma coisa é ler e ouvir histórias sobre o Holocausto, outra coisa é presenciar, e isso ajudou-me bastante, pelo menos não sei, fez com que eu pudesse quase sentir aquilo que se calhar eles sentiam. Tivemos também a oportunidade de conhecer um dos sobreviventes desse campo de concentração. Ele estava com o seu uniforme, que eles eram obrigados a ter naquela altura, e a sua presença criou ali uma energia bastante forte, uma energia de grande valor e também muito tristeza, não é? Também visitamos todos os pontos do campo de concentração, vimos desde os fornos, vimos até ao cemitério, vimos ali as salas de extermínio, isso tudo. E pronto, ter noção mesmo do que é que aquilo foi, acho que foi uma imagem bastante forte e não vai sair da nossa cabeça. Esta viagem foi mesmo muito importante para nós, enriqueceu bastante a nossa pessoa e também esteve um grande valor. Enfim, ainda não acabou. É necessário termos informação sobre estes acontecimentos e não nos podemos esquecer do que aconteceu no passado, porque essas pessoas que estiveram lá podiam ter sido uma de nós, não é? E a gente não podemos deixar que isso aconteça outra vez. E é com este objetivo que nós estamos aqui, de fazer com que vocês também tenham um bocadinho dessa noção e que consigam participar neste projeto, que é bastante importante para nós. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser breve.
queria saudar os alunos, vocês são a parte principal deste projeto, o projeto é vosso, vocês são o sujeito do projeto e é para isso que nós estamos. Saudar os representantes dos pais, saudar a direção da escola, a idade escolar no seu conjunto, esperar que da junção de todas estas entidades se convence a mesma Câmara Municipal da Amadora a fazer o mesmo que a Câmara Municipal de Oleiros. Ou seja, levar integrar uma delegação de estudantes da Escola da Amadora na delegação oficial portuguesa em maio de 2020, na cerimónia que assinala a libertação do campo de Mauthausen, como tiveram os vossos colegas, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros integrou na delegação oficial, levaram a bandeira portuguesa, levaram os carros de abril, puseram-se junto ao monumento que representa a homenagem, não só a homenagem dos portugueses que morreram em Mauthausen e noutros campos de concentração, designadamente no caso deles, lá lutamos, mas uma homenagem a todos os portugueses que morreram em praticamente todos os principais campos de concentração. Morreram portugueses em Auschwitz, morreram portugueses em Buchenwald, morreram portugueses em Mauthausen, morreram portugueses em Ravensbrück, morreram portugueses... Uma das coisas que este projeto mostrou é que morreram portugueses em N campos, em todos os principais campos de concentração. E ir a Mauthausen é ir homenageá-los. Homenagear os que caíram nos campos de concentração e desejar que ele não se repita. Daí a importância que a vossa geração, daí a importância que as escolas estejam nesta delegação, que conseguimos abrir a participação portuguesa no campo de Mauthausen. Hoje Portugal é um Estado oficialmente representado nas cerimónias de Mauthausen. Conseguimos pôr lá uma placa que nós vamos, quando nós vamos depositar as nossas flores, homenageando os portugueses mortos em Mauthausen. Conseguimos tomar a palavra na cerimónia, porque há uma cerimónia onde cada país, cada representante de cada país leu uma parte do manifesto dos presos de Mauthausen quando o campo foi libertado, e estar lá junto com delegações de todo o mundo, uma coisa impressionante, delegações de todos os países do mundo, junto do Presidente da República da Áustria, junto do Governo da Áustria, em peso, fazer uma homenagem, no fundo, a todos os que caíram nos campos de concentração e onde há portugueses. A nossa placa está ao lado, aliás, da placa da Catalunha, está ao lado da placa da Polónia, está ao lado da placa da antiga União Soviética, está ao lado da placa de vários países, e nós vamos lá homenageá-los e participar ativamente numa cerimónia que vai marcar a vossa memória para o resto dos dias, porque é uma cerimónia impressionante, imponente, marcante, e eu espero que vocês, sinceramente espero que vocês tenham essa oportunidade e que tenham da Câmara aqui da Amadora o apoio que tive extraordinário que tiveram os vossos colegas de Lolé, da Câmara Municipal de Lolé, a quem naturalmente nós temos que renovar os agradecimentos pela sua extraordinária disponibilidade em participar da forma como vocês viram, professores, alunos, autarcas, participar ativamente nisto. Portanto, uma saudação também à Direção-Geral do Ministério da Educação. Levar isto a todas as escolas é uma coisa fundamental. O Sr. Embaixador Barreiros, que é o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros em todo este projeto, que é um projeto internacional, e portanto, só queria dizer duas palavras. Uma sobre o Holocausto e outra sobre a escola. Eu queria dizer-vos o que é que o Holocausto não é. O Holocausto não é uma coisa de maldade estranha que se abateu inopinadamente sobre as sociedades numa determinada altura, uma coisa misteriosa, estranha de maldade. Não. O Holocausto é o fascismo. O Holocausto é o nazismo. O Holocausto é o produto de um regime político que é fruto da história e que se pode repetir. Portanto, o Holocausto não é uma coisa irrepetível, uma maldade estranha e absurda que se abateu assim, de repente, sobre os povos. Não, o Holocausto é um regime político. O Holocausto é fruto de um regime político, do fascismo, do nazismo,
E esse regime político é fruto de circunstâncias históricas, e essas circunstâncias históricas, ainda que nunca se repitam da mesma maneira, podem dar lugar a fenómenos idênticos, e eles estão aí. Já houve o massacre do Ruanda, já houve o massacre da Jugoslávia durante a Guerra Civil, aqui no coração da Europa. Não é? E essas coisas estão aí. A serpente pôs o ovo, e ele está aí. As circunstâncias históricas, cabe à cidadania evitar que essas circunstâncias históricas se reúnam outra vez, e daí esta grande aposta dos jovens. Grande aposta nas escolas, porque vocês é que vão ser os governantes, os cidadãos, os participantes do futuro. E outra coisa que o Holocausto não é. O Holocausto não é uma questão judaica. O Holocausto é uma questão dos judeus, é uma questão dos ciganos, é uma questão dos soviéticos, é uma questão dos polacos, é uma questão dos resistentes. O Holocausto levou ao assassinato, à morte, à tortura, à deportação, ao horror absoluto, milhões de pessoas, desde os judeus naturalmente, aos presos soviéticos, aos presos polacos, aos ciganos arrebanhados e exterminados como os judeus foram, aos resistentes antifascistas que pela Europa toda foram perseguidos, noite e nevoeiro, como disse Hitler quando deu a instrução de noite e nevoeiro, ou seja, trevas para todos os que resistem e que foram deportados, e alguns portugueses, logo tantos, membros da resistência francesa, porque eles estavam emigrados em França, exatamente nos vamos encontrar nos campos de concentração, porque resistiram, porque distribuíam propaganda, porque punham bombas e pegavam em armas contra a ocupação nazi. E por isso foram levados para os campos, e por isso foram torturados, presos e exterminados nos campos, nomeadamente também em Mauthausen, e foi porque encontramos um filão de laulutanos em Mauthausen que o António Carvalho sensibilizou o Presidente da Câmara de Lolé para a possibilidade de lá se fazer alguma coisa, e o nosso projeto, que estava em andamento, juntamente com a inestimável colaboração da Câmara de Lolé, podemos arrancar com isto. Agora estamos na etapa da Escola da Amadora, e eu quero crer que na Escola da Amadora e na Câmara Municipal da Amadora vamos conseguir também fazer alguma coisa de muito parecido. Portanto, o Holocausto não foi uma coisa estranha e irrepetível. O Holocausto não é uma questão judaica. Não deixem que o Holocausto seja apropriado unicamente por uma etnia ou por um Estado em particular. O Holocausto respeita aos europeus livres. O Holocausto respeita a democracia. Ou seja, o Holocausto fez-se contra a democracia, contra a liberdade, contra o antifascismo. É contra isso que se fez o Holocausto. Portanto, gostava de vos dizer isso. E a questão do Holocausto não é uma coisa que está lá para trás, não. Já houve, como eu disse há pouco, já houve Holocaustos no Ruanda. Pequenos não, grandes, mas localizados. Já houve na Jugoslávia, já houve a repetição de holocaustos localizados em várias partes do mundo. Nunca se esqueçam disto. A fronteira entre a civilização e a barbárie é eterna. E em certas circunstâncias históricas desaparece. Na Jugoslávia, os sérvios, os croatas, os eslovenos, antes da Guerra Civil, conviviam e casavam todos entre eles. E de repente, nas circunstâncias loucas da Guerra Civil, os irmãos, as mulheres, os maridos, perseguiam-se, matavam-se uns aos outros, porque a fronteira entre a civilização e a barbárie é eterna. E temos que reforçar, mas em circunstâncias históricas determinadas, essa fronteira desaparece. E nós não queremos que ela desapareça. A cidadania não é assim um grande nome. A cidadania é a consciência da necessidade. É a consciência da realidade. E é despertar em cada um de nós aquela ideia de que eles não passarão. E em matéria do Holocausto, é isso que nós temos que criar. Eles não passarão. Outra vez, não. E portanto, nós andamos a fazer este projeto, não é para ganhar galardões ou porque não temos mais nada a fazer. Andamos a semear.
andamos a semear. E andamos a semear para o futuro. E andamos a semear para defender a liberdade, para defender a democracia, para defender a tolerância, para defender o respeito mútuo, para defender a justiça social. É para isso que andamos a semear. E, portanto, o papel da escola é muito importante, porque a escola forma. Vocês o que é que vão ser? Vocês vão ser professores, os de história, não é? Aliás, a perspectiva é muito animadora. Há muitos professores reformados, é verdade, e, portanto, vai haver substituição. Vocês podem ser investigadores, vocês podem ser professores, vocês podem ser muita coisa. Mas há uma coisa que é comum a todas elas. O que vocês podem ser e ao ser professores. Vocês vão ser cidadãos. Quer dizer, o futuro deste país está naquilo que vocês decidirem que o país deve ser. E, portanto, a escola tem um papel essencial a tratar deste assunto do Holocausto. Absolutamente essencial. Não. Porquê? Porque vocês vão lidar com as ameaças do futuro, vocês vão lidar com as esperanças do futuro, vocês vão lidar com a democracia do futuro e as ameaças contra ela, e, portanto, a escola tem um papel essencial. E o nosso projeto, com isto termino, e o nosso projeto, como é que nós chegámos aqui? Nós fizemos um projeto que, aliás, não foi financiado por nenhuma entidade portuguesa. Em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia achou que o nosso projeto não tinha interesse e não o financiou. Fomos financiados por uma entidade alemã, que é uma entidade curiosa, que é uma entidade que lava a má consciência da indústria alemã que participou no Holocausto. A Volkswagen, a IG Farben, a BMW, todas as que vocês pensaram, estão todas lá. Todas elas beneficiaram do trabalho escravo do Holocausto. Todas, sem nenhuma exceção. E então arranjaram uma instituição, que é uma instituição que lava as consciências dos que se aproveitaram do trabalho do Holocausto, financiando projetos de investigação sobre o trabalho forçado e sobre o trabalho escravo durante o nazismo. E foi essa instituição que financiou o nosso projeto e que nos permitiu começar a trabalhar. E no nosso projeto, nós começámos por um trabalho forçado. O trabalho forçado é diferente do trabalho escravo, mas isso eu falarei em janeiro, depois quando quando vier cá. Não vou entrar em detalhes, mas fomos à procura do trabalho forçado, ou seja, da gente que ia primeiro menos, depois mais obrigado a trabalhar na Alemanha durante a guerra. E começámos a encontrar portugueses, sobretudo os portugueses que estavam emigrados em França, que a certa altura as autoridades francesas, para poupar os franceses, mandavam os portugueses à frente. E a partir daí começámos a encontrar, já sabíamos, mas portugueses não só no trabalho forçado, mas nos campos de concentração, que foram um trabalho escravo a partir de 1942. Trabalho escravo. Em vez de exterminarem as pessoas na Câmara de Gás logo, como continuaram a exterminar, exterminavam-nos através do trabalho escravo. E houve vários portugueses que passaram por isso. E nós fizemos então uma exposição que teve no Centro Cultural de Belém e depois passou pela Olé, e que vai agora para a França, há de ir para a Polónia, temos convites dos polacos para lá ir também, há de vir a esta escola, se necessário for. Fizemos um bloco internacional sobre este assunto, mas a nossa perspectiva era exatamente mobilizar gente das escolas, jovens das escolas, sobretudo jovens ligados às humanidades, para poderem ter essa experiência, porque nós conseguimos abrir o campo de Mauthausen ao Estado português. E isso foi uma coisa que foi o Instituto de História Contemporânea que fez. Ou seja, contactámos as autoridades de Mauthausen, contactámos o Ministro dos Estrangeiros, o Ministro Santos Silva, ele deu-nos todo o apoio nessa matéria. O Estado português decidiu participar oficialmente na cerimónia, decidiu colocar uma placa de homenagem aos franceses, aos portugueses, porque é assim, o campo de Mauthausen foi libertado pelos americanos no dia 8 de maio de 1945. Ainda hoje, soldados da mesma divisão que libertou o campo estão na cerimónia, todos os anos estão na cerimónia do campo. São eles que abrem o desfile das delegações que vai homenagear os
os mortos de Mauthausen. E tivemos a imensa alegria, nós já tínhamos participado, o cerimonial é colocar umas flores junto da placa da homenagem aos portugueses e depois participar numa imensa cerimónia onde delegações de todo o mundo vêm participar nessa homenagem, ler em conjunto o manifesto de Mauthausen, e nós tivemos a emoção, não só a alegria, a emoção de ver os jovens, as turmas do 12º ano de Lolé, com a bandeira portuguesa, com os cravos de Abril, participar nessa homenagem. Agora é a vossa vez. Convençam a Câmara Municipal a apoiar. Vocês merecem e o país merece também. Tínhamos previsto aqui um pequeno momento para fazer algumas perguntas. Isto está um bocado ao passar do tempo. E já houve previsto aí também. Nós vamos voltar isto. Se ficaram para o dia 28 de janeiro. E a criada que vou fazer também. Muito agradecido a todos os participantes. Foi uma experiência para mim muito grande, ultrapassou tudo aquilo que eu esperaria como professor e como cidadão. Espero que para cada um de vós tenha sido um desafio igual. Abriram-se aqui diversas perspectivas, o desafio que nos está colocado é grande, o caminho também é enorme, mas ele será tão grande quanto os vossos sonhos. Vão e consigam pelo menos agarrar dos vossos sonhos, escolham o melhor que tiverem. E nós nos encontraremos aqui com parte desta equipa, pelo menos com o Dr. Pedro Rosa e o para a equipa de investigadores, e fica o convite para todos os outros. Até lá, teremos muito que fazer, teremos muito que pensar, teremos muito que decidir. Agradeço a todos por poderem participar nessas decisões, das colaborações que nos devem dar. Muito obrigado. E até à próxima. Não queremos que vão, como dizem na minha terra, não de modo ao banar, e portanto eu tenho aqui só algumas pequenas discussões de cinema, onde o procedimento não, para nós,